Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Neste dia de hoje, nesta quarta-feira, sejam todos muito bem-vindos neste momento presente, neste aqui e agora, para a nossa leitura, né, das nossas... Deixa eu ver na minha câmera aqui. A leitura do nosso livro, continuar a leitura do nosso livro. Bom dia, Sirene, seja muito bem-vinda. Uau, está... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos nesta quarta-feira. Hoje, véspera do nosso aula, do nosso curso Consciência para a Nova Era, onde estamos estudando alquimia, onde estamos estudando registros acásticos, onde estamos nos aprimorando, né? Estamos nos abrindo para a nova era, para a era de ouro. Estamos nos... Bom dia, meu amor. Estamos nos sintonizando, nos conectando com a nossa fonte da verdade, com a fonte do nosso ser, com a nossa paz espiritual, com a volta para casa, né? Como nós sempre falamos. Nada mais é do que uma volta para casa, uma volta para a era de ouro, a era onde nós somos apenas luz, porque todos nós somos luz. Então, vamos ancorar essa luz em nós, ancorar e nos reconectarmos com essa fonte de luz que nós somos. Vocês sabem que cada ser humano tem energia suficiente para iluminar uma cidade inteira, não uma cidade do tamanho de São Paulo, né? Mas uma cidade de 5.000 habitantes, de 6.000 habitantes. Você é capaz, tem energia para isso. Então, lembre-se disso. Todos nós somos fortes, somos luz. E vamos levar esta luz onde quer que seja. Bom dia, Salete. Não importa se as pessoas não querem receber, nós levamos, nós iluminamos. E aí se ilumina quem escolhe. Quem não escolhe, está tudo bem também. Mas nós levamos a nossa luz, certo? Então, vamos à nossa leitura de hoje, vamos trazer a nossa prece para o entendimento do que vamos ler. Pai, mãe e vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Diariamente, eu abro o meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para me ajudar a dissolver, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz em mim. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá, exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias.
Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento, tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Bom dia, Isolete. Seja muito bem-vinda. Vamos ao nosso decreto de Saint-Germain, antes de nós começarmos a leitura. Hoje nós vamos fazer o decreto 106. 6, o número do amor incondicional, né? Na presença, eu sou, agora permaneço, inatingível por qualquer condição externa perturbadora. Sereno, tranquilizo-me e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo que estiver no interior do meu círculo manifeste-se na perfeição, na perfeita ordem divina. Olha que lindo, né? Na presença eu sou, agora permaneço, inatingível por qualquer condição externa perturbadora. Sereno, tranquilizo-me e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo que estiver no interior do meu círculo manifeste-se na perfeita ordem divina. Na presença eu sou, agora permaneço, inatingível por qualquer condição externa perturbadora. Sereno, tranquilizo-me e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo que estiver no interior do meu círculo manifeste-se na perfeita ordem divina. Quanta gratidão a esses lindos decretos de Saint-Germain. Então, agora vamos continuar a nossa leitura dos mistérios desvelados. Na sequência que Saint-Germain leva o seu filho anterior, da geração anterior, ao Royal Teto. Estes aposentos, continuou ele, contêm somente ouro e joias, que deverão ser usados com um fim especial, tornando-se uma bênção para o mundo inteiro. Quando a humanidade tiver transcendido seu desenfreado egoísmo, nesse momento, ele puxou um vaso cheio de moedas de ouro e prosseguiu na explicação. Abre aspas. Isto é ouro espanhol, perdido no mar, e nós, vendo que não poderia ser recuperado por outros meios, trouxemo-lo para aqui, através da atividade de certas forças que governamos. Mais tarde, num tempo que se aproxima rapidamente, será novamente entregue ao uso do mundo exterior. Nestes vasos, continuou, indicando uma outra seção, está armazenado o ouro dos continentes perdidos de Mu e Atlântida, das antigas civilizações, dos decretos de Gobi e do Saara, do Egito, da Caldeia, da Babilônia, da Grécia, de Roma e outros. Se todo esse ouro fosse liberado na atividade externa do mundo, induziria a um súbito reajustamento em cada fase da experiência humana. No momento atual, não seria isso um sinal de sabedoria. A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos, que têm sido os guardiões da raça desde o seu primeiro aparecimento na Terra, está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém neste mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas
sem a assistência e a radiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico, e então lhes é irradiado intenso poder adicional, para que, através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui um teste e uma oportunidade para expandirem sua luz. Todo o êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja este ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por esta razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, este é devido ao seu imenso poder de radiação. Em 1887, a Horte dos Mestres Ascensionados estabeleceu uma escola nos planos mais internos, com o fim específico de instruir aqueles que fizeram mau uso da riqueza, revelando-lhes plenamente os resultados de seus erros. A tais criaturas são expostas e relatadas a verdade concernente à lei universal que governa toda a riqueza, e as consequências que acarreta a influência exercida sobre outrem, para lhes perpetuar as ideias pervertidas e os erros. Dá-se-lhes completa liberdade para aceitar ou rejeitar a prova oferecida. Eles sempre aceitam e se firmam no ensinamento que lhes é dado. Em seguida, entramos nas duas salas menores, que eram também equipadas com os mesmos tipos de vasos, só não tão grandes. Estavam cheios de joias de toda sorte, brilhantes, rubis, pérolas, esmeraldas e safiras, classificadas quanto à variedade e à quantidade. Sorridente, Saint-Germain voltou-se para mim e disse: agora sabeis e compreendeis que o grande Deus interno é o único possuidor e governante real de toda a riqueza, que a presença nomeia guardas para os seus tesouros em todos os planos de vida, quer se trate de luz, sabedoria, substância ou bens materiais. Estás calmo e equilibrado, bem vejo, enquanto observamos esta fase de nossa atividade. E isso é um bom sinal. Revela a vossa força interior e habilidade para fazerdes o que agora está prestes a se realizar. Logo que estiverdes externamente preparado, isto em breve ocorrerá, eu vos asseguro. Entre aspas, provas vos foram exibidas de que somos nós, realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito concedido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por esse teste diante da tentação existente à larga, hoje em dia, no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência, se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do conselho. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão pela primeira vez, vi meus entes queridos, Locos e nosso filho,
aos cuidados de um dos mestres ascensionados, que Saint-Germain disse ser conhecido como Amen Bey. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de 3 a 12, vieram os abençoados seres da Hortes Ascensionada, em número de 70, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a Assembleia e, por alguns momentos, fez-se silêncio de ansiosa expectativa. Uma bola de suave luz branca começou a se formar na frente do painel, aumentando rapidamente em brilho e tamanho, até tornar-se um oval de pelo menos 2 metros de altura. Como que nascido da própria luz, surgiu um glorioso ser, alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal ungindo o finito ao infinito, e com voz que fazia vibrar cada átomo da mente e do corpo, perguntou se estava tudo pronto. Bom dia, Sônia Lopes, seja muito bem-vinda. Uma luz flamejante brilhou, vindo da substância que compunha o painel, até torná-lo qual espelho de luz viva. Num momento, alterou-se para um aspecto claro, cristalino, tornando-se uma tela cósmica, na qual quadros vivos em todas as dimensões podiam ser retratados, sem que um limite no espaço pudesse ser observado. Era por si mesmo evidente que tudo aquilo que tivesse ocorrido ou que pudesse ocorrer em qualquer tempo, por toda a eternidade, poderia ser tornado visível nessa tela se a inteligência diretriz assim o desejasse. As primeiras cenas retratavam o continente de Mu, a atividade e a realização de seu povo e a altura que a atingira essa civilização. Isso cobria um período de milhares de anos. Vieram, então, acontecimentos que seguramente deveriam ter sido um reino de terror para os habitantes dessa região. Ocorreu um cataclismo que fendeu a superfície da Terra, até tudo desmoronar dentro dela. A antiga terra de Mu submergiu sob as vagas do atual Oceano Pacífico, onde ainda permanece, envolta em seu manto de água. Ela se erguerá novamente uma vez mais absorverá a vida e a luz do sol físico. Logo veio o crescimento em beleza, sabedoria e poder da Atlântida, vasto continente ocupando uma grande parte do que é agora o Oceano Atlântico. Nesse tempo, havia terra firme entre a América Central e o que é hoje a Europa. Os feitos realizados nesse período foram extraordinários, mas, novamente, o abuso do povo em relação à poderosa energia divina obscureceu-os, e como as coisas foram sendo cada vez mais arremessadas fora do equilíbrio, a violenta ruptura da superfície da Terra por ação cataclísmica foi de novo experimentada. Restou apenas um pequeno remanescente da Atlântida, na simples ilha no meio do oceano, separada completamente do contato com os restantes do mundo civilizado. As porções leste e oeste da Terra tinham mergulhado no Oceano Atlântico, deixando somente a ilha chamada Poseidones. Tinha sido o coração do então conhecido mundo civilizado, e foram feitos preparativos para proteger e preservar suas atividades mais importantes,
como o foco central para levar avante certo trabalho não acabado. Nesse período, grandes realizações espirituais e material foram alcançadas. O desenvolvimento da mecânica atingiu, nesse ciclo, um alto grau de aperfeiçoamento, e uma das suas mais notáveis expressões foi a perfeição da navegação aérea. O transporte pelo ar de nossa vida moderna é ainda muito imperfeito e primitivo comparado ao que existia, então, na Atlântida. Os grandes mestres de luz e sabedoria tornaram isso possível aos habitantes de Poseidones, porque eles inspiraram, instruíram, protegeram e revelaram cultura de grande adiantamento em todas as fases da atividade humana. Vasta parte desse povo tornou-se consciente do grande poder divino interior, que existiu no íntimo de cada pessoa, mas como dantes, o lado humano de sua natureza, isto é, atividades externas, usurparam novamente a grande energia. Egoísmo e abuso dessa transcendente sabedoria e poder chegaram a predominar em mais alto grau ainda do que nos tempos precedentes. Os mestres da sabedoria antiga viram que o povo estava preparando um novo momento destruidor e que um terceiro cataclismo ameaçava. Preveniram os habitantes repetidas vezes, como haviam feito anteriormente, mas só aqueles que serviam à luz deram atenção. Grandes edifícios de material imperecível foram construídos, onde foram depositados documentos que têm sido preservados através dos séculos. Estes permanecem em estado de perfeita conservação agora, no leito do Oceano Atlântico. Etericamente selados, serão trazidos à luz no dia pelos grandes seres que dirigiam sua elaboração e controlam sua proteção. Em tais documentos estão registrados os progressos e as realizações da humanidade desse período. E assim, não houve perda permanente para os humanos das atividades da civilização atlântica. Além da preservação desses memoriais, grandes riquezas, principalmente em ouro e joias, foram transferidas nessa ocasião para outros locais de segurança. Esse tesouro tem sido e continuará a ser guardado através de séculos, a fim de ser usado numa idade futura para a elevação e progresso de gerações vindouras. Passou o momento culminante do cataclismo final e o último fragmento de uma outrora império mundial submergiu para repousar para a purificação através dos séculos nas profundezas do atual Oceano Atlântico. A lembrança da Atlântida e de seu povo, ao contrário do que ocorreu com o continente perdido de Mu, não ficou inteiramente apagada ou esquecida na história da humanidade, pois tem sido recordada de vários modos através dos séculos. Embora já tenham decorrido 12.000 anos desde a submersão, fragmentos de informação concernente a esse fato flutuam até nós pelos mais inesperados canais. Mitos e lendas existem em profusão com referência à Atlântida, e tanto um como o outro são condutos que preservam para a humanidade certas condições reais que existiram sobre a Terra, em diferentes épocas. Com o correr do tempo, incontestável prova de sua existência e do alto nível que alcançou será revelada pela oceanografia, pela geologia e outros meios científicos.
Passaram, então, diante de nossas vistas as antigas civilizações dos desertos de Gobi e do Saara, mostrando elevação e a queda de suas principais atividades. O declínio de cada uma delas foi devido, dessa vez, não à ação de cataclismo, mas a terem sido devastadas por hordas de almas primitivas que encarnaram nesse ciclo. Vimos, em seguida, cenas do Egito, seu apogeu e decadência, sendo esta causada pelo abuso deliberado da ciência e do poder, postos em prática por uma grande parte da humanidade encarnada nesse país, cujas características predominantes eram orgulho de suas realizações intelectuais e rebeldia ao refreamento da natureza inferior. Isto sempre significa fracasso individual ou coletivo. O Egito se elevou às maiores alturas pelo uso correto do conhecimento e do poder. Isto exige sempre humildade, obediência do intelecto ao eu divino interior, absoluto e incondicional controle da natureza inferior ou humana por parte daqueles que procuraram tais dons, se é que desejam evitar a destruição. As almas encarnadas no Egito, durante seu declínio, não eram atrasadas como as das civilizações dos desertos Gobi e do Saara. Ao contrário, tinham atingido o uso consciente do conhecimento e do poder, e deliberadamente preferiram fazer mau uso deles. Tal atividade nada tem absolutamente de comum com a sabedoria, porque aqueles que são eternos herdeiros das dádivas desta divina deusa devem para sempre estar acima de toda a tentação de fazer mau uso da ciência e do poder. Sabedoria é o emprego correto de tudo que se manifesta e aquele que realiza esta verdade imutável, evidente para si mesma, torna-se uma porta aberta para todo o bem que existe na criação. Bom dia, Valdeci. Seja muito bem-vindo. Aludir ao Egito como terra de escuridão é extremamente injusto, porque do Egito, em seu ciclo primitivo, emanou poderosa luz, e do Egito novamente virá intensa luz. A cena seguinte representava a elevação e a queda do Império Romano, quando as trevas e a degradação daqueles séculos atingiram o ponto culminante. Eis que surgiu Jesus, derramando sua luz deslumbrante e seu amor como o Cristo. Pela sua transfiguração, ressurreição e ascensão, derramou-se tão irresistível torrente da perfeição de Deus sobre a terra, que não mais seria possível tamanha escuridão cercar a humanidade, em época nenhuma. As realizações de sua vida ficaram eternamente registradas sobre a atmosfera deste planeta e atuam como um magneto para atrair a humanidade a uma perfeição semelhante. A vinda de Jesus foi uma iniciação para o povo de nosso mundo em um comando cósmico, a humanidade para empregar o poder do amor divino em todas as suas atividades futuras. Esta efusão de seu amor para a Terra, no mais obscuro ciclo, tornou-se o nascimento do menino Cristo no indivíduo. Ele invocou uma vez mais a cópia cósmica divina e revelou a lei de Deus para a era vindoura. Esse plano constituiu o domínio completo sobre todas as coisas finitas
por meio da plena imagem do Cristo dentro de cada ser humano. Veio depois do reinado de Ricardo, coração de leão da Inglaterra. A humanidade tem pouco ou nenhum conhecimento da real espiritual atividade que se verificou durante esses anos. A mesma luz que inspirou o entusiasmo e as atividades de Ricardo nas cruzadas, liberou, por meio de seus partidários e do povo dessa época, certas forças que a horte ascensionada empregou nos planos internos da consciência. Surgiram depois quadros da recente guerra mundial na Europa. Revelando as atividades que geraram esse conflito. Somente poucos indivíduos conhecem a causa real do mesmo e é, sem dúvida, preferível que a maioria ignore. É coisa muito destrutiva para ser contemplada pela consciência. Não se ganha nada em focalizar a atenção na guerra. Isso também foi, talvez, a razão pela qual o período de Ricardo até a Guerra Mundial não foi exibido. Aqui, as atividades da horte ascensionada foram reveladas e vimos-as dissolver a causa e a maior parte da energia acumulada no recente conflito mundial. Fizeram-no pela focalização e direção consciente de enormes raios de luz, cujo poder de consumir e transmitir é por demais estupendo para permitir uma decisão em termos finitos. Esses seres perfeitos tinham estado aguardando um momento cósmico em que lhes fosse possível prestar à humanidade um serviço de amor, que por longo tempo foi esperado, do qual os seres humanos têm ainda pouca ou nenhuma compreensão. Essas cenas notáveis continuam a se desenvolver e revelaram atividades que se estendiam no futuro distante, afetando o mundo inteiro. Mostravam muitas mudanças que devem ocorrer na superfície da própria Terra. Uma das mais importantes delas se relacionava com o progresso na América do Norte. O plano divino para o futuro da América do Norte é uma condição de intensa atividade na maior paz, beleza, sucesso, prosperidade, iluminação espiritual e domínio. Ela deve conduzir a luz do Cristo e ser o guia para o resto da Terra, porque a América deverá ser o centro vital da Idade de Ouro, que agora, vagamente, toca o nosso horizonte. A maior porção territorial da América do Norte perdurará por longo tempo. É conhecida há milhares de anos, sim, há mais de 200.000 anos. Os quadros continuaram por quase 3 horas, retratando muitas cenas e atividades que escaparam inteiramente ao registro dos historiadores e ao mundo da ciência, em virtude de sua grande antiguidade. Por maravilhosos e belos que sejam hoje os nossos filmes cinematográficos, são meros brinquedos quando comparados à real existência, vivida, animada, revelada nessa tela cósmica. Agora seria possível observar mais além a causa cósmica de muitas situações e acontecimentos que se passaram na Terra, proporcionando ao observador instrução da mais extraordinária magnitude. Essa instrução interior é de grande auxílio para os estudantes. Ao terminar o ensinamento, Saint-Germain nos apresentou ao grande mestre ascensionado Lampo, que se havia manifestado de dentro da luz resplandecente
e em seguida aos 70 mestres ali reunidos. Na verdade, teremos muita alegria, disse Lanto, voltando-se para nós, entre aspas, quando estiverdes novamente preparados para colaborar no serviço consciente do glorioso trabalho que temos em mãos. Essa oportunidade se vos apresentará por forças das poderosas vitórias que tendes obtido sob a personalidade humana e o mundo externo. Aproxima-se o tempo em que tereis o privilégio de verificar como foram realmente grandes aquelas vitórias. Aceitai diariamente em sua plenitude a poderosa e ativa presença do grande Deus dentro de vós. E não poderá existir fracasso em parte alguma ao longo do caminho. Todo aquele que sinceramente procura a luz é sempre conhecido pelos mestres ascensionados. Na véspera do Ano Novo, encontrar-nos-emos aqui novamente, ocasião em que virão, então, 12 hóspedes de Vênus. É nosso desejo que estejais presente. Saint-Germain e Amin Bey serão vossos padrinhos. A um sinal, todos se retornaram em silenciosos e receberam de Lanto a bênção de amor, antes de retornarem aos seus respectivos campos de serviço. A maior parte desapareceu simplesmente da sala, em poucos momentos, e os restantes saíram pelo caminho do tubo elevador. Meus filhos, vejo que percebestes a noção do tempo. São 3 horas da manhã, observou Saint-Germain ao voltar-se para despedir-se de Lotus e de nosso filho, que depois de me beijarem, saíram pelo caminho da sala de recepção externa, enquanto atravessávamos a primeira porta da direita. Há mais uma coisa, continuou ele, que desejo vejais antes de partirmos. Entre aspas, eis aqui um conjunto de instrumentos musicais dos mais extraordinários, usados para um fim especial, que foram construídos ou criados de modo que tenham um som de especial qualidade para o trabalho que executamos. Voltou-se para o teclado de um órgão e continuou explicando. Abre aspas. Isto parece ser um órgão desprovido de tubos, porém os tubos, que são muito menores que os comuns, estão colocados dentro da caixa. O som do instrumento é superior ao que quer que seja conhecido na Terra em matéria de música. Esses órgãos serão usados no mundo exterior à medida que se aproxima a Idade de Ouro. Fecha aspas. Examinamos depois 4 harpas magníficas, ligeiramente maiores que as comumente usadas no mundo musical de hoje. Saint-Germain sentou-se a uma delas, tangendo várias cordas, para me dar uma ideia de seu som. Foi a mais maravilhosa música que jamais ouvi. Esta harpa é uma surpresa para a nossa amada Lotus, disse, porque na véspera do dia do Ano Novo, neste retiro, ouvireis o órgão e 4 harpas tocadas por hábeis artistas. Terminamos a inspeção da sala e saímos pela porta da parede noroeste. Em vez de passarmos por fora do retiro, como havíamos entrado, Saint-Germain abriu uma portinha à esquerda e penetramos num túnel reluzente, cujas paredes cintilavam com uma formação cristalina, que se tornou instantaneamente iluminada pela luz branca que ele sempre liberava ao manipular a substância eletrônica em seu redor. Caminhamos rapidamente dentro do túnel, chegamos a uma porta de bronze que abriu ao seu toque e vimos-nos de novo sob o céu estrelado.
Por um instante, ficamos em perfeito silêncio. Depois, subindo alguns 150 metros acima do nível do solo, passamos velozmente através do ar e, poucos momentos mais tarde, estávamos ao lado do meu corpo físico, na encosta meridional do Monte Shasta, onde a pantera continuava em guarda. Eu estivera ausente durante 22 horas e indo, olhei. A aurora vinha atingindo o horizonte oriental. Aqui está vosso almoço, anunciou Saint-Germain, entregando-me uma taça de cristal contendo um branco e transparente líquido cintilante. Abre aspas. Isto, ao mesmo tempo, é fortificante, refrigerante, de modo que vos será agradável o passeio de volta para casa, porque vosso corpo precisa fazer esforço e entrar em atividade. Sinto alguma coisa em vossa mente que não vos satisfaz. No mínimo, alguma coisa não está clara para a vossa consciência. Sim, repliquei. Há uma questão que me vem prendendo a atenção por algum tempo, e é no que diz respeito à visualização, que é a verdadeira visualização que acontece quando alguém visualiza. A verdadeira visualização, respondeu ele, é atributo a poder de visão de Deus em ação na mente do homem. Quando alguém retrata conscientemente na mente uma aspiração que deseja se realize, está empregando um dos mais poderosos meios de trazer esse desejo à sua experiência visível e tangível. Há muita confusão e incerteza no espírito de muitos, relativamente ao que de fato acontece quando alguém visualiza ou faz um quadro mental daquilo que almeja. Em nenhuma parte do universo, forma alguma jamais veio à existência sem que alguém tivesse conscientemente mantido uma imagem dessa forma no pensamento, porque todo pensamento contém uma imagem da ideia nele contida. Mesmo um pensamento abstrato encerra uma cena de qualquer espécie, ou pelo menos um esboço, que é a concepção mental de quem emite. Dar-vos-ei um exercício pelo qual pode se desenvolver, controlar conscientemente e dirigir as atividades da visualização para obter êxito definitivo. Há muitos degraus do processo que o estudante pode empregar a todo e qualquer tempo. A prática traz, na verdade, resultados visíveis e tangíveis quando realmente aplicada. O primeiro passo consiste em determinar um plano definitivo, ou desejo a ser realizado. Isso feito, considerai que seja coisa construtiva, nobre, merecedora do vosso tempo e esforço. Examinai cuidadosamente o motivo que vos conduz a trazer tal criação à manifestação. Deve ser honesto, tanto em relação a vós como ao resto do mundo, e não um simples capricho ou satisfação de apetites dos sentidos físicos. Lembrai-vos, há uma grande diferença entre utilidade, desejo e apetite. Utilidade é um cumprimento da grande lei universal de serviço. Desejo é a atividade expansiva de Deus, por meio da qual a manifestação é constantemente mantida e é a perfeição ampliando-se a si mesma. Apetite é tão somente o hábito estabelecido pela contínua satisfação dos sentidos instintivos, consistindo em energia focalizada e qualificada por sugestões da atividade externa da vida. Certificai-vos bem
de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja, tirará proveito dessa espécie de prática. Toma as rédeas nas mãos e determina disciplinar e controlar conscientemente o ser interior. Escolhe o que há de fazer ou não em seu mundo, e pelo processo de figurá-lo na mente projetada, trazendo à manifestação um plano de vida definitivamente firmado. O segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras, tão concisa e claramente quanto possível. Anotai por escrito, assim registrais vosso desejo no mundo externo, visível e tangível. O terceiro passo é cerrar os olhos e ver, dentro de vossa mente, uma imagem mental do desejo ou plano em sua perfeita, acabada condição e atividade. Considerai o fato de que vossa capacidade de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A faculdade de ver e o poder de criar são atributos do vosso Deus interno, que sabeis e sentis estar sempre dentro de vós. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para concretizar em vosso mundo externo o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo. Conservai-vos, lembrando ao intelecto que a capacidade de imaginar é um atributo de Deus, o atributo da visão. O poder de sentir, experimentar e associar-se à imagem perfeita é o poder de Deus. A substância utilizada no mundo exterior para dar forma ao vosso quadro e ao vosso plano é pura substância de Deus. Deveis, então, saber que Deus é o autor, a ação e o ato de toda forma e compreendimento construtivo sempre lançados no mundo da manifestação. Quando empregardes integralmente o processo construtivo, é impossível que o vosso plano não venha a realizar-se em vosso mundo visível. Lede vosso desejo ao plano tantas vezes por dia quanto possível, e sempre antes de vos recolherdes ao leito, porque ao dormir, logo depois de mentalizar o quadro, permanece na consciência humana uma forte impressão que não é perturbada durante algumas horas, tornando-o em condições de ser intensamente lembrado na atividade externa e permitindo ser intensamente lembrado na atividade externa, e permitindo ser gerada e acumulada a força que o impelirá para a experiência da vida exterior. Por esse modo, podeis introduzir qualquer desejo ou imagem na consciência quando ela penetra no grande silêncio, durante o sono. Aí carrega-se com o maior poder e atividade de Deus, que está sempre dentro do coração do grande silêncio. Em circunstância alguma deveis comentar, seja com quem for, o vosso desejo ou o fato que estiverdes visualizando. Isto é imperativo. Não monologueis sobre ele em voz alta ou mesmo em murmúrio, porque deveis compreender que quanto maior o acúmulo de energia gerada pela vossa visualização, contemplação, sentido, a realidade de vossa imagem, tanto mais rapidamente se manifestará em vossa experiência externa. Milhares de desejos, ambições ou ideias ter-se-iam manifestado na experiência externa de muitos indivíduos
se eles não os tivessem discutido com amigos ou conhecidos. Quando vos decidis definitivamente a realizar uma experiência por meio da visualização conscientemente dirigida, vós vos torneis a lei, Deus, a lei do Uno, que não admite oposição. Deveis tomar uma decisão e sustentar vossa determinação com todo o poder. Isso significa que deveis assumir uma atitude firme e inabalável. Para fazê-lo, sabei e sentir que ela é Deus desejando, Deus sentindo, Deus conhecendo, Deus manifestando e Deus controlando tudo o que diz respeito a essa decisão. Esta é a lei do Uno, Deus, e só Deus, até que isto seja plenamente compreendido, não podeis obter e nem obtereis nunca a vossa manifestação, porque no momento em que entra um elemento humano, estás tirando-a das mãos de Deus e, consequentemente, não pode expressar-se, pois que estás neutralizando-a pelas concepções humanas de tempo, espaço, lugar e mil e umas outras condições imaginárias que Deus não reconhece. Ninguém poderá conhecer Deus enquanto considerar uma força oposta a ele, porque quando admitir que duas forças em oposição podem atuar ao mesmo tempo, estará neutralizando a atividade de Deus. Havendo neutralização, não se obtém nada, nada se manifesta. Acontece simplesmente isto: nada obtereis em vossa manifestação. Quando reconheceis Deus, o Uno, tendes somente perfeição, manifestando-se instantaneamente, porque não há nada a se opor ou a neutralizar nenhum elemento humano de tempo e espaço. Assim, ele se estabelece em vós, pois não há que se oponha ao que Deus ordena. Nós vamos parar aqui. Amanhã nós continuaremos essa definição de como nós manifestarmos com a força de Deus em nós. Ouçam várias vezes essa leitura. Ela é imprescindível para nós criarmos aquilo que estamos buscando, para nós manifestarmos aquilo que estamos imaginando, que estamos querendo. Esse é o foco. É criar com a força do divino, com a força do Deus interior que está dentro de nós. Então, gratidão para quem está aqui até agora, gratidão por quem vai se conectar com essa leitura no pós-vivo. Gratidão por esses ensinamentos fabulosos, verdadeiros, grandiosos que estão nos chegando. Os ensinamentos de Saint-Germain são divinamente fortes e verdadeiros. Então, todos nós que estamos nesse momento, nesta caminhada, nessa jornada da ascensão, nessa jornada de volta para casa, busquem ouvir novamente essa leitura. Concentrem, peçam a ajuda de Saint-Germain para o entendimento de cada palavra lida neste dia de hoje. Vamos emanar amor nesses 3 minutos que faltam para todos os irmãos no planeta Terra. Gratidão, Sônia, gratidão, Sirênia, gratidão por vocês estarem aqui. Concentra no seu centro de força, no centro do seu corpo, no plexo solar, no nosso chakra, que fica no centro do nosso corpo, aquela bola de luz branca. Deixe que essa bola de luz branca envolva o seu corpo nesse momento.
Respira profundamente. Se envolve com essa luz. Se banha nessa luz. Deixa essa luz transcender para fora do seu corpo. E agora envia esse amor, essa luz, para cada irmão que você lembrar neste momento. Para cada irmão que está vivendo em dor e sofrimento. Para cada irmão que está vibrando energias densas, vibrando sofrimento, vibrando doenças, vibrando a não luz. Quem está vibrando luz, vibra amor, vibra tranquilidade, vibra serenidade. Vibra amor, né? Respira profundamente e vai emanando, deixa sair das suas mãos essa luz. Repitam, eu sou luz, eu emano luz, eu transmuto tudo em amor e luz. Eu sou luz, eu emano luz, eu transmuto tudo em amor e luz. E eu emano neste momento a minha luz para cada irmão, nos 5 continentes do planeta Terra, para que eles possam também expandir a sua luz. Eu envio a minha luz para que eles possam expandir a sua luz. Respira profundamente. Vamos vibrar gratidão por esse momento presente, por essa expansão, por essa entrega, por esse amor. Gratidão, 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 gratidão. E namastê. Até amanhã, amanhã retomaremos. Lembre-se que amanhã nós temos aula do nosso curso, né? Às 18 horas, para quem escolhe entrar neste curso, o link está na bio. Está tudo que já passou, está gravado, teremos 1 ano de atendimentos com este curso, 1 ano de aprendizado, 1 ano de acesso a novas ferramentas, acesso a novas fases da evolução, vamos colocar assim, né? A cada momento, tudo que passou já é passado e vamos acessando grandes coisas. Gratidão, gratidão, gratidão.